Boa noite, Oswaldo. Tudo bom? Tudo bem, Fábio? Tudo jóia? Boa noite. Deixa eu dar uma subida aqui. Tá. Tô vendo sua testa. Aí ficou bom. Isso. Chegando aí. Bom, Beleza. vamos esperar o pessoal entrar, né? Lembrando que hoje a live Sim, especial de hoje é sobre mediunidade. Então a gente vai sim. explicar, né? O Oswaldo vai explicar aí pra gente o que é mediunidade, os tipos de mediunidade, quem suspeita se tem ou se não tem, né? E de que Sim. forma que a mediunidade interfere na nossa vida, tá? Como sempre, né? A gente começa aqui com gotas de paz, enquanto o pessoal vai entrando, vai se acomodando aí, né? Sim. Vamos lá? Vamos. Mensagem 277. Mão de Deus. Quando você anseia por fazer a coisa certa e tomar o caminho correto, você assim o fará. Você deve ser forte para enfrentar e reconhecer as tentações que surgem no caminho. Cada tentação superada lhe dará força interior e estabilidade mais profundas, fazendo você capaz de enfrentar qualquer situação sem se abalar. Os caminhos de Deus são muito estranhos, mas lembre-se que ele vê todo o quadro, enquanto você só consegue enxergar uma pequena parte. Deus vê todos os atores da peça da vida. Você só vê os que estão próximos. Ele aponta o caminho para cada um deles, e eles seguem e cumprem sua tarefa. E no vasto plano geral, e assim o plano se desenvolve com perfeição. Observe o seu desenrolar e maravilhe-se. Aceite tudo com o coração pleno e grato, e veja que a mão de Deus atuando em tudo o que está acontecendo. Então, a mensagem para a gente sempre confiar em Deus, né? Quando você tomar uma atitude, tomar uma decisão, né, e achar que aquilo é o certo, você conseguirá fazer, né? Confiando em Deus, que Ele pode Sim. ajudar você em qualquer momento, né? Tanto Deus como a espiritualidade, como seus guias protetores, confia-te nele, né? E saiba que se você não atingir o objetivo, é para algum fim bom e proveitoso teve, né? Sempre Deus escreve certo por linhas tortas. Muitas vezes a gente não entende o que acontece, né, nos desígnios de Deus, mas a fé nele, a fé na sua lei, nos leva a acreditar que qualquer coisa, por mais ruim que aconteça com a gente, tem uma finalidade útil e lá na frente a gente vai dar valor e vai agradecer. É, Anzal, isso aí? Sim, é bonito a palavra mão de Deus, né? Eu uso bastante com o pessoal da minha família, eu brinco muito, né? Segure na mão de Deus e vá. Né? E ele fala ali, e eu acho bacana também, fazer a coisa certa, né? Quando a gente trilha o caminho certo, correto, do bem, do ajudar, do não querer fazer errado, a gente percebe que as coisas vão acontecendo, né? Então, acreditar na lei de Deus também foi dito e é o que Jesus faz, né, com seus ensinamentos, fazer a gente entender a lei, né? Que certas coisas, você fala bastante, né? A gente tem que saber às vezes que certas coisas vão acontecer e certas coisas não, que a gente tem que ter aquela serenidade e o entendimento para perceber o que pode e o que não pode. Tipo, aquela coisa a resignação para as coisas que eu não consigo mudar, mas certas coisas eu posso mudar. Eu posso, não é Deus que vai mudar para mim, né? Isso. Então tem que ter a minha participação. Quando a gente fala do livre-arbítrio, né, o livre-arbítrio é eu ter que fazer alguma coisa, eu tenho o poder de fazer alguma coisa. O que eu tenho que fazer? O certo. O que é o certo? Eu preciso aprender. O certo de quem? De Deus, né? Não é o certo dos homens, né? Por isso que às vezes a gente eu não gosto disso, nunca fui, né? Nunca fui pela cabeça dos outros, eu sempre procurei entender o que era correto, meu pai procurou ensinar o que era. Então não adianta alguém falar para mim, vem fazer isso, que isso é certo. Não, eu tenho que ter a certeza do que é certo. Se eu entender que é, eu vou fazer. Se eu entender que não é, não tem porquê, né? Então tem muitas pessoas que, você vai fazer isso, você vai deixar a pessoa fazer, né? Como é que vai, né? Você deixa quieto isso, você não vai brigar, você não vai, né? E às vezes fica atiçando a gente
para as coisas erradas, mostrando que você não deve fazer isso, que você é tonto, né? Que a gente falou, às vezes, de a pessoa que acredita numa religião, em fazer o certo, você é tonto, né? Então, fala assim, eu prefiro ser tonto na lei de Deus do que ser o correto na lei ou no entendimento dos homens, né? Então, às vezes, a gente vai ter que ir aprender isso e entender mais ou menos isso. Lembrar que nada vem de graça do céu, né? Uhum. Ajuda-te primeiro que o céu te ajudará. Né? Se você não se ajudar, né? Não procurar saber a verdade, não correr atrás das suas coisas, o céu não vai te ajudar, não. Não vem nada de graça, né? Da espiritualidade. Não, Tudo, dessa forma tudo que vem é porque teve um esforço seu tem e sentido. assim eles ajudam a gente também. Beleza. Tem Vamos, 11? vamos Vamos, começar? Então, vamos. Oswaldo, vamos lá. O que é Peraí, mediunidade? vamos fazer uma oração primeiro? Ah, Vamos? tem oração, né? Esqueci. Vamos. Daí a gente vai ficar Claro. amparado. Nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando os espíritos superiores, nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo nesta noite, e que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, e assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado esse nosso estudo desta noite. Que assim seja. Assim seja. Vamos lá. O Luciano avisou aí que não vai participar porque está com o irmão uma cirurgia no regional. Falar para ele, se ele estiver aqui ouvindo ainda, que a gente vai vibrar no final para esse irmão dele. Sim, Tá com bom, Luciano? certeza. Boa recuperação aí para o seu irmão, boa cirurgia. Então, Oswaldo, o que é mediunidade? É interessante, né? Porque as pessoas ouvem bastante a palavra, né? Mediunidade, e aí as pessoas relacionam a mediunidade com o espiritismo. E, na verdade, eu falo sempre às pessoas, né, que mediunidade não foi inventada pelo espiritismo, mas o termo, quando Allan Kardec estuda, né, ele lança o livro dos médiuns em 1861, é o segundo livro lançado, ele busca um termo, né, para entender uma comunicação entre mundo espiritual e mundo material. Quando a gente estuda no livro dos Espíritos, está na segunda parte isso, com relação aos espíritos, Allan Kardec entende pelos espíritos que existe uma comunicação entre o mundo, e foi assim que Allan Kardec fez o estudo da doutrina espírita, né? Trouxe para nós esse estudo da doutrina espírita, porque houve uma comunicação de um mundo, que foi considerado depois por Allan Kardec, denominado mundo dos espíritos, que se comunicou com ele através, né, de alguém que recebia essas informações e passava para ele. Então ele fala assim, o que seria mediunidade? Mediunidade seria essa intermediação de um mundo espiritual com o mundo material, né? Então, o que é mediunidade? A capacidade de se conversar, ter um meio de se conversar com o mundo espiritual. Então, passou a ser mediunidade essa comunicação, essa capacidade de se comunicar com o mundo espiritual. O termo foi trazido por Kardec, que vem de médium, que quer dizer meio ou intermediário, mas é uma capacidade de se conversar, na verdade, com o mundo espiritual. Tanto que Allan Kardec ele coloca a palavra como faculdade, ou seja, é uma aptidão, uma capacidade, possibilidade natural
de intermediar, de ser o intermediário, né? De conseguir conversar, ser o meio de comunicação com o mundo, no caso aqui, para o espiritismo com o mundo espiritual. De uma forma geral, isso seria mediunidade. Então, a mediunidade, né? Ela não só para os espíritas, né? Ela é uma coisa física, né? Ela está no corpo da gente. Da mesma maneira que tem Aptidão do alguns ser humano. da mesma maneira que tem alguns que escutam melhor, alguns que sentem o cheiro melhor, alguns que enxergam melhor, que ouvem melhor, alguns têm a gente chama de sexto sentido, né? Que você sente o mundo invisível, você sente o mundo à sua volta, né? Então tem até aquele filme O Sexto Sentido, que na verdade a criança era um médium, né? O sexto sentido nada mais é do que a mediunidade. A gente tem os 5 sentidos, né? Que é tato, audição, olfato, paladar e gosto, né? Visão, Paladar e mais visão, paladar, visão. São visão. sentidos que a gente sente o mundo por esses 5 sentidos. E alguns têm o sexto sentido, que é mediunidade, que é sentir um outro mundo, né? O mundo invisível, de uma maneira menos forte ou mais forte, dependendo da disponibilidade da pessoa, do corpo físico da pessoa, né? Allan Kardec coloca que é do corpo físico, é uma faculdade, né, que é inerente, ele fala que vem com o corpo físico, aí a gente poderia usar assim, né? Então aí a mediunidade existe, e como você falou, a criança do filme Sexto Sentido é daí o médium, né? Então o médium é o intermediário que vai fazer a comunicação deste mundo que o espiritismo acredita bastante, né? O mundo espiritual, entrando em contato, se comunicando com o mundo material, através de eu falo sempre assim para as pessoas, é que nem igual o telefone. O que o telefone faz? O telefone é o médium, é o meio, é o intermediário para fazer uma comunicação, por exemplo, uma pessoa que está em São Roque e uma pessoa que está no Japão. Elas estão totalmente longe, mas para que elas possam se comunicar, precisa de algo que coloque elas em comunicação. Né? Um meio, o intermediário, que no caso aí seria o telefone, que vai fazer a comunicação. Então, o médium, na verdade, é o telefone do mundo espiritual para trazer informações para o mundo material. Ele está entre o meio do mundo material com o mundo espiritual, no meio do caminho dos dois. E as pessoas, assim, que quando ouvem falar de mediunidade, elas já imaginam o médium como a criança do filme, né? Ou como alguém, como Chico Xavier, que psicografava. Essas são mediunidades bem ostensivas, né? E existem bem fortes. Mas todos nós temos algum tipo de sensibilidade do mundo espiritual, né? Isso eu fui aprender logo que eu entrei no centro espírita, quando vieram, né, a Maria do centro, a outra dirigente lá, falou para mim, em ocasiões diferentes, né, separados, que eu tinha mediunidade. Aí até eu brinquei com o Oswaldo, falei, onde que eu tenho mediunidade, Oswaldo? Nunca vi fantasma nenhum, nunca conversei com ninguém, nunca vi uma imagem sequer, né? E assim, a gente percebe que o mundo espiritual, ele modifica o nosso pensamento, modifica a nossa fala, modifica a nossa maneira de falar, né? E a gente não percebe, a gente acha que é coisa da cabeça da gente, que a gente mesmo está se intuindo de alguma maneira, mas na verdade é o mundo espiritual mexendo com a gente, né? Na verdade você citou aí, né, que todos somos médium, né, existe ou acaba acontecendo uma confusão quando a gente ouve isso. Allan Kardec diz sim, né, eu até anotei aqui para a gente falar, isso está no item 159 do Livro dos Médiuns, onde o capítulo é Os Médiuns, é o capítulo 14 do Livro dos Médiuns, né? Ele diz que todos nós somos médiums, ele até usa o termo mais ou menos médium. Aí ele usa o termo assim, todos nós sentimos a influência dos espíritos.
Aí ele diz assim, em graus diversos de intensidade, sendo raras as pessoas que não possuam essa faculdade, né? Aí, pelo menos, ele usa um termo rudimentar, que seja um arrepio, né? É, As pessoas, né, quando sentem arrepio, né, ai, faz aquele negócio, né, e aí já muitos já associam, né, parece que algo passou perto de mim, né, e já relaciona normalmente, como você falou, com coisas ruins, né, também por falta de entendimento. Mas, ele falou assim, então Allan Kardec coloca, todos nós somos médios, aí vai acontecer a confusão, né? Ah, então quer dizer que todos nós somos médios, né? Todos vamos trabalhar numa mesa de espírita, por exemplo, né, relacionado ao espiritismo, porque é o espiritismo que estuda e usa, né, utiliza disso, da mediunidade, dos médiums, acredita bastante nisso e faz os trabalhos em cima desse entendimento dos médios. Então, a confusão será, né, você usou a palavra ostensivo, que vem da palavra ostentar. A gente fala assim, o que é ostentar? Né? Ostentar é mostrar alguma coisa, né? Para que as pessoas vejam, né? Então, a pessoa está ostentando um colar, a pessoa está ostentando um relógio, né, de ouro, está ostentando, ou seja, ela está mostrando, ela é bastante visível. Então, ele vai chamar os médios, que ele chama de ostensivo, os médios que têm, né, essa sensibilidade, esse sexto sentido que você falou, num grau mais elevado, são esses que se tornarão médiums. Aí ele falou assim, que tipo de médiums? Médios que serão capazes, na verdade, de trazer um diálogo, uma comunicação ou alguma outra coisa mais do mundo espiritual, porque a mediunidade só acontece com a presença do espírito, por isso que se chama mediunidade. Se acontecer qualquer coisa que seja do corpo só, apenas do médium, ela não é mediunidade. É isso que as pessoas vão chamar de animismo, que é do próprio, da alma dele, da ânima dele, do próprio corpo dele diretamente. Para haver mediunidade, tem que haver um espírito, e para que o espírito possa se comunicar, ele precisa de um corpo físico, né? Porque esse espírito que está no mundo espiritual, ele não tem mais o corpo físico igual ao nosso corpo. Então, para ele manifestar, a palavra assim, para ele aparecer no nosso mundo, em algum momento, há a necessidade de ele utilizar o organismo de um ser encarnado, né? Então, normalmente, é assim, né? É a forma correta de acontecer a mediunidade, através do corpo físico. Então, todos são médios? Todos são. Todos têm uma capacidade de sentir no mundo espiritual, seja num arrepio, seja num sonho, seja uma voz que às vezes fala e você fala, parece que eu ouvi alguém me chamando, né? Isso é uma mediunidade? Isso é uma mediunidade. Significa que eu vou trocar, né, informações com o espírito? Não. Para que isso aconteça, eu tenho ter ela de uma forma mais ostensiva, capaz de ficar mais tempo ouvindo o que esse espírito quer falar, né? Manifestando de alguma forma no meu corpo físico algo que ele quer para que haja comunicação. Então, esses serão os médios ostensivos, os médios que, quando ele percebe, ele está conversando através de um espírito, quando ele percebe, ele está manipulando fluidos, seja num passe espiritual, seja, né, uma psicografia, escrever da mão. Então, esses serão os médios ostensivos, aqueles que poderão, como algumas pessoas dizem, desenvolver uma mediunidade, fazer com que essa mediunidade dê frutos numa intermediação do mundo espiritual. Eu, quando eu não acreditava que tinha mediunidade, nem acreditava em espiritismo, né, fui relembrar o meu passado depois que eu aprendi sobre mediunidade, se eu tive alguma manifestação mediúnica. E por muitas vezes, né, eu lembro de ter pensamentos negativos de uma hora para outra, falar coisas que eu não queria falar e você se arrepende depois. E quando você não tá sob influência de bons espíritos, você não está numa casa espírita e essa mediunidade, ela sem querer você
manifesta, geralmente é com os espíritos das trevas, aqueles espíritos que mais te assemelham, né? Se você está numa mesa de bar tomando cerveja, se você está num lugar, numa discussão no seu serviço, né? Os espíritos influenciam, né? Intuitivamente, né? Uma das minhas mediunidades é a intuição, e a outra é como a sua, né? Que é de palestrante, é de... Não sei como que chama essa mediunidade. A nossa, no caso desse entendimento, ela chama de inspiração. Inspiração, isso. Você é Assim, inspirado a falar alguma coisa, você não sabe por que está falando. quando eu estou no centro, eu faço a oração, tem todo um trabalho para fazer como aqui é a nossa oração, né? Eu consigo, a minha fala sai perfeita e muitas Ui. vezes o programado que eu estudei para falar lá não falo nada daquilo. Eu tomo um outro caminho e vai. Se porventura eu estou meio alterado, estou meio injuriado, a cabeça não consegui me concentrar naquela oração, parece que vem os espíritos obsessores atrás, ou se eu estou em algum lugar, né, estou numa festa e me perguntam sobre espiritualidade, me perguntam, ei, você é espírita? Como é que funciona? Né? Numa mesa de bar, num casamento, eu não consigo explicar. Eu gaguejo, eu não sei falar direito, né? E Não engraçado, saem as palavras. é como os gagos, né? Os gagos, tem gagos que são puxadores de escola de samba e não gaguejam, né? Mas enquanto estão falando, gaguejam. E quando estão inspirados, vai embora, desenrola. O meu tipo de mediunidade, e acho que a sua também é nesse sentido, né? Agora, a gente não vê espírito, a gente nunca vi, nunca nem quero ver, né? Mas Eu falei assim, eu também, como eu falei assim, eu não vou falar que eu não gostaria de ver, eu falo até que gostaria, né? Mas eu não. Eu procuro entender o que eu tenho, né? E o que eu posso fazer com a minha, vamos dizer assim, com a minha mediunidade. Como você falou, né, a mediunidade ela é de intuição também, né? No dia a dia, eu falo assim, e é interessante, até para trabalho mesmo. Eu estou, às vezes, com preocupação no trabalho, tentando resolver alguma coisa, né? A gente trabalha, às vezes, com equipamento de informática e você desmonta uma máquina e não acha o problema, né? E eu lembro sempre do meu pai e lembro de um estudo da ciência que ela falou, não tenha pressa, se acalme, porque na hora que você estiver calmo e tranquilo, a solução aparece. E às vezes a solução aparece como se fosse soprado no, no seu ouvido, né? Eu nunca vou esquecer, eu contei uma vez e vou contar de novo, porque eu acho bastante interessante. Eu estava em casa, eu não fui trabalhar esse dia, só estava em casa, minha esposa, não sei se estava trabalhando, tinha saído, e eu estava em casa, bem tranquilo. E, e escutei o barulho daquele caminhão de gás passando, e alguma coisa quase que falou na minha cabeça assim, você precisa comprar gás. Veio como se fosse claramente, e eu não dei bola. Aí eu fui utilizar o fogão para fazer alguma coisa e meu gás tinha acabado. Aí, né, passou, falei, puxa, olha que besteira, uma coisa tão boba, né? E passou muito tempo, né? Aí um dia eu estava em casa de novo, passou o caminhão de gás. Eu corri lá e comprei o gás, né? Mas aí não precisou, não acabou. aí não foi intuição, não foi. Não, dessa vez não foi. Mas Mas é interessante às é, vezes, coisas bobas. as outras religiões, até as cristãs, né? Eles falam que esse mediunidade espírita, né? Que a gente tem no centro, que é conversar com outros espíritos, tratar outros espíritos, recriminam muito, né? Porque no Velho Testamento Moisés proibiu, né, comunicação com os espíritos. Mas se você for olhar os cultos, né, as cerimônias religiosas e todas as religiões cristãs têm influência de mediunidade, né? Quando o pastor lá na frente recebe o Espírito Santo, quando vai ter o trabalho de exorcismo, né, dentro de uma igreja católica, está ali o espírito se manifestando para o médium, né, é um espírito, né, pouca evolução, mas está ali, está tendo interferência. Quando o padre está fazendo seu sermão, religiões africanas, então, nem se fale, né, trabalham mais ou menos da mesma maneira que a gente. Religiões orientais também, né, as pessoas são inspiradas. Então, assim, não pode se conversar com espíritos desde que seja na mesa
branca, não, é um kardecismo, né? Sendo uma religião deles, eles dão outros nomes, funciona da mesma maneira, só que com outros nomes, e acaba todo mundo exercendo a mediunidade. Os profetas da antiguidade nada mais foram do que médiuns, né? Conversaram com Deus, conversaram com os espíritos superiores, nada mais eram do que médiuns. Então, você falou, né, Ana, que na verdade é muito interessante, as pessoas utilizam isso, né? Então, algumas religiões protestantes, elas falam, né, que o espiritismo ele vai contra esse ensinamento de Moisés, vamos dizer assim, que Moisés proibiu. E, na verdade, Moisés não proibiu, né? Na verdade, se a gente for ler o que está escrito, acho que está em Deuteronômio, se eu não me engano, ele não proíbe, ele só fala assim. Na verdade, a gente vai falar assim, os hebreus, aquele povo judeu que ficou escravizado no Egito, o Egito era um país bastante, vamos dizer, um lugar bastante místico, né? Eles acreditavam em muitas coisas, né? Eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, né? E os hebreus, esses judeus, eles acabam aprendendo isso. E quando eles vão para a Terra Prometida, quando Moisés está levando ele para um lugar, uma das recomendações de Moisés é, quando chegar na Terra Prometida, ele pediu para não fazer algumas coisas de ocultismo, né? Porque a gente vai perceber que nós estamos falando do Espiritismo, o Espiritismo estudou a mediunidade, ou seja, o Espiritismo ele aparece através de uma comunicação mediúnica e de informações. O livro dos médiuns é escrito em cima de uma regra que o mundo espiritual passa, né? Então, por isso que tem o problema. Então, Moisés, ele não proíbe, ele só pede para usar aquilo lá de uma forma boa, né? Até ele usa a palavra consultar os mortos, né? Quando estiver na terra de pressão, né? Não fazer magia, não fazer trabalhos que pudessem ser ofensivos, que atrapalhassem, mas não que fosse proibido a mediunidade, desde que a mediunidade fosse para alguma forma boa. Então, é interessante, né, porque as pessoas usam, a mediunidade não pode porque Moisés proibiu. Falou assim, vamos dizer, se ele proibiu, é porque existe. É. Se existe, exatamente, né, ele está tentando mostrar, praticamente explicando que tem que usar. Porque se a gente for ver, e precisa ficar claro, Jesus ele dá assim uma das mediunidades que a gente vai ser muito difícil de ver, né? Que é uma mediunidade de efeitos físicos. Jesus está no monte, né? Ele está, acho, com 2 ou 3 apóstolos e ele acaba tendo uma conversa com, com Moisés, com Moisés e com Elias. Elias, isso. E nessa conversa, segundo eles usam esse termo de transfiguração no monte, há uma mediunidade de manifestação física, porque Moisés e Elias aparecem com seus corpos espirituais transfigurados através da mediunidade do corpo de Jesus e dos apóstolos que estavam ali, e eles aparecem materializados, né? E Jesus conversa com os dois, tanto que, eu não vou lembrar, depois a gente lê direitinho, mas um dos apóstolos fala, você quer que a gente monte uma cabana, um lugar para eles dormirem? Porque eles dá a impressão que eles estão de corpo presente ali, né? Tanto que os apóstolos acordam com a voz deles conversando e entendem que eles estão ali, tanto que querem arrumar um lugar, uma cama, não sei como é que eles levavam, uma tenda para eles dormirem. Então há uma manifestação mediúnica num monte de manifestação física. Então Jesus era médium e usava dessa mediunidade. Ele conversava com o mundo espiritual constantemente, ouvindo deles, né, informações que eram trazidas. Moisés, de alguma forma, recebeu de forma mediúnica os 10 mandamentos. Quando ele sobe no morro, ele fala que conversou diretamente com Deus. Ele conversou com alguém que passou as informações para ele, com o qual ele tinha contato no mundo espiritual. Jesus, o tempo todo, estava conversando. Você falou também de não ser no espiritismo. O espiritismo surge em 57, então tudo que aconteceu antes de 57, o espiritismo não existia, né? Dessa forma
É. estudada. Mas a gente sabe que os faraós, os reis, os imperadores, eles sempre tinham do lado dele um, uma pessoa, né? Um ocultista, uma pessoa que conhecia um pouco de além túmulo, de fora do mundo material, e eles consultavam essas pessoas, eles tinham eles ao lado, porque sabia que eles poderiam trazer informações importantes, né? Existe uma outra passagem na Bíblia que é de José, que ele é vendido pelos irmãos como escravo e vai parar no Egito como escravo, acaba sendo preso, e lá onde ele está preso, ele faz amizade e ele tem uma forma de mediunidade de interpretação de sonhos. E aí acho que o faraó está passando por um momento ruim e conversa com alguém, ele falou, tem uma pessoa que tinha tido um sonho ruim, e ele queria entender o sonho. E ele falou, tem o José lá, que está preso lá, e ele interpreta bem sonhos. Falou, traz ele para mim. Traz José, e aí aquela passagem que pessoas falam das 7 vacas magras e das 7 vacas gordas, né? Que ele tinha sonhado com isso, e ele queria uma informação, e José interpreta que o Egito teria 7 anos Pragas, de né? coisas boas, não, de Uma coisa coisas boa, né? boas, de a agricultura rendendo, né, de criação, e renderia bastante frutos nos 7 anos. E depois, ele falou, depois passaria por uma recessão de 7 anos. Ele praticamente foi um ministro da economia desse faraó, porque ele explica, ele falou, o que eu faço então? Ele falou, então pega esses 7 anos de vacas gordas e não utiliza de qualquer jeito, né? Vamos guardar, se preparar para quando vier os períodos das vacas magras, a gente não passar por dificuldade. E ele interpretou tão bem o sonho que deu tudo certo e ele virou praticamente um consultor desse faraó, né, vivendo no Egito do bom e do melhor por sua mediunidade. A Ivete fez um comentário aqui que é um gancho para entrar no que eu queria falar. Ela escreveu aqui, eu não quero ver nada. Quando criança eu vi. Agora sentir eu sinto, mas não gosto. Ou seja, ela é uma médium. E até bem ostensiva. Só que assim, né? Desenvolver ou não a mediunidade, Oswaldo? Pelo que ela está falando aí, ela não quer desenvolver. Né? Mas a gente sabe que seria bom ela aprender a lidar com essa, já que ela não gosta, né? Para aprender a lidar Sim, com esse sentido dela, né? sim. Na verdade, as pessoas fazem essa pergunta, né? Como a gente fala assim, como o livre-arbítrio não tem obrigação nenhuma, né? Eu não tenho que fazer uma coisa que eu não quero fazer, né? Então a recomendação é: devo desenvolver mediunidade? Se você não quer, não. Seria legal? Eu falo, seria. Eu gosto bastante, eu nunca quis, nunca pensei na mediunidade, fui igual a você, né? Cético durante muito tempo, não porque eu não acreditava naquilo, porque eu não me achava, na verdade, um médium, mas depois eu fui descobrir que eu já usava a mediunidade há muito tempo e não sabia, né, que tinha. Então eu falo assim, inconveniente não tem. A gente, na verdade, a mediunidade ela não precisa só de ver os espíritos. Eu nunca vou esquecer, e eu falei isso pro seu primo André, né? O seu primo André, quando chegou no centro, ele tinha uma mediunidade, ela já estava ostensiva, e acabaram, assim, né, orientando ele que seria bom que ele desenvolvesse a mediunidade, porque, na verdade, ela estava, de alguma forma, prejudicando ele. E ele tinha muito medo, eu nunca vou esquecer que ele falava que ele acordava, ele estava dormindo, e de repente ele acordava, ele tinha uma cara olhando na cara dele e assustava, né? E eu aprendi isso, não é por uma médium, mas ela não é espírita. Ela era uma escritora americana que ela chamava Sylvia Browning, se eu não me engano, e ela se considerava gnóstica, né? E ela aprendeu muita coisa nisso, mas ela tinha mediunidade, a família dela toda tinha, acho que os avós tinham, o pai acho que tinha, a mãe dela não tinha, ela tinha, a filha dela tinha e a neta dela tinha. Mas ela falou que ela tinha uma mediunidade, que ela olhava para uma pessoa e ela conseguia ver, enxergar as doenças da pessoa. Por exemplo, se a pessoa tivesse um câncer, ela via como se ele estivesse corroendo a pessoa por dentro, mostrando imagens muito feias.
e ela tinha uma guia espiritual que era participativa, né, na vida dela, e ela tem medo, ela fala que não queria mais ver aquilo. E aí ela falou, converse com Deus. Aí que ela fez uma oração, que ela falou assim, olha que eu achei bastante interessante. A oração dela falou assim, o que eu estou vendo não está fazendo bem para mim. Se eu tenho essa mediunidade e eu posso usar essa mediunidade, que seja de uma forma boa, né? Que não me traga transtorno, que não me traga coisas ruins para mim. E eu quero desenvolver, quero usar dessa mediunidade. E ela falou que nunca mais viu daquela forma, mas ela conseguiu identificar e ajudar pessoas, né? Orientando as pessoas aí no médico, a procurar ajuda aqui, mas acabou não vendo mais daquela forma ruim. E eu falei a mesma coisa pro André. Eu falei, André, pede para Deus, não fuja da mediunidade. Apenas converse com Deus, que Ele te dê uma forma com que você possa lidar com isso, né? Que isso não te atrapalhe, que não te prejudique, que você continue com o seu trabalho, fazendo as coisas na sua vida e você possa dedicar. Se você não está conseguindo, eu falei, você não precisa ser médium 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se você se dedicar um dia da semana vindo ao centro, seja para o que for, você vai conseguir. E ele conseguiu, ele desenvolveu, né, se tornou médium, passou a trabalhar na mesas e eu percebi que a vida dele, assim, aparentemente mudou e ele conseguiu, na verdade, se achar na mediunidade sem que ela prejudicasse. Então, às vezes as pessoas têm medo de que aquilo atrapalhe, prejudique, e eu sempre falo às pessoas, você não precisa receber espírito todo o tempo, você não precisa ficar vendo o mundo espiritual 24 horas por dia. Se dedique um dia por semana dentro do centro espírita, que lá é o local bastante claro, né, no nosso entendimento, para você fazer com que essa mediunidade apareça. Se dedique a alguma coisa boa ou a uma causa boa, e essa mediunidade não te atrapalhe. Ela não precisa ser algo feio que te faça mal. Não tem por que você ter algo disso. Deus não desejaria isso para ninguém. Então, numa conversa franca com Deus e não fugindo dela, mas se dedicando, você pode conseguir ajudar de uma forma melhor. Porque eu acho assim, a mediunidade, ela não é para fazer mal para ninguém. Nem para mim como médium, nem para as pessoas com quem eu vou. Então, ela tem que ser algo bom. Talvez né, por isso que a gente vai usar o termo. Quando a gente fala em desenvolver mediunidade, né, não é que uma pessoa vai ser médio da noite para o dia. Sendo um médio que já tem a mediunidade ostensiva, você não consegue parar a mediunidade e nem algumas pessoas falam, você tem como tirar, eu não querer? Não. Ela é do seu organismo físico. Quanto melhor você trabalhar ela, menos mal ela te faz e ela não é para te prejudicar, né? Então, nada foi feito para prejuízo da gente, se a gente conseguir lidar. Eu tento falar para as pessoas assim, até eu estava tentando entender como eu explicaria, né, essa coisa da mediunidade de ser uma faculdade, né? Naquele negócio de todos são médiuns, é a mesma coisa assim. Todas as pessoas que têm o órgão da fala e têm o sentido do ouvir, né, que é o ouvido, né, a audição, as pessoas cantam, gostam de música. Então eu falo assim, a gente sempre vai ver uma pessoa, mesmo aquelas que não cantam bem, cantando no chuveiro, cantarolando no carro, cantarolando em alguma parte da casa, do trabalho. A gente fala assim, então cantar todo mundo canta, não canta? Canta. Todo mundo vai virar cantor e vai ganhar dinheiro com a música? Não. Não. Quem que vai conseguir isso? Aquele que tiver uma aptidão para isso melhor, né? Uma voz melhor, uma voz que seja boa. E daí que ele precisa? Ele já pode sair cantando? Não. Não. Tem que estudar. Ele precisa de um curso de música, entender partituras, entender como que ele encaixa a voz. Isso é um desenvolvimento dessa faculdade de cantar. A mediunidade seria mais ou menos isso. Eu canto, eu tenho uma aptidão, eu canto, vou cantar. Eu tenho uma aptidão para a mediunidade, vou buscar informações, estudar melhor para entender como que eu posso usar isso para mim e para as pessoas, sem que ela me faça mal. Os centros espíritas, né, da maneira que o nosso lá trabalhava, sempre pedia, né, a pessoa chega médium, ela já é médium, nasce médium, né, e sempre pedia, né,
um tempo estudando, né, nas aulas de quarta, de segunda-feira, até que o dirigente da casa, né, via que a pessoa estava preparada para poder começar a desenvolver na mesa, né? Desconfiar sempre desses lugares que, a pessoa é médium, chegou lá primeiro dia, a pessoa não conhece nada, vai para a mesa, vamos sentar, vamos receber espírito, vamos ver o que o espírito está querendo falar. Mesma coisa você, uma pessoa que é treinada para defesa pessoal, sabe usar arma de fogo, né? E para uma defesa pessoal, um policial bem treinado, e uma pessoa que sabe usar arma de fogo, mas sabe de qualquer jeito, né? Numa hora de uma defesa pessoal, ela vai acertar qualquer um lá, menos o alvo que ela queria. Então, a faculdade tem que ser bem treinada e bem feita, né? Para o objetivo certo, né? Não de qualquer jeito. A Adriana está falando aqui, né, que a companheira dela aqui, a esposa não gosta de passar na frente do cemitério. Vou falar para a Adriana também que eu não gosto, vou falar a verdade, eu não gosto de cemitério, eu vou só quando precisa, vou mais para atender uma família, para passar para aquele ritual do velório. Ela está falando como que ela pode ajudar. A única forma de ajudar, como a gente falou, é com oração, né, pedindo para entender, para que aquilo não traga, né? Talvez às vezes seja a gente fala assim, a mediunidade ela é um pressentimento ou um sentir, uma intuição, alguma coisa, né? Quando a gente desenvolve, vamos tentar dizer assim, essa mediunidade, ou quando a gente aprende a utilizar essa mediunidade, ela não faz mal, né? Então a necessidade, como a gente fala assim, a primeira coisa a se fazer é estudo, né? Até eu separei aqui, deixa eu só ver, desenvolver a mediunidade, né? Tem uma parte que Allan Kardec fala, a única forma de se desenvolver essa mediunidade é estudando. Ele usa o termo experimentando. Você falou do centro espírita, a gente falou assim, o lugar que mais a gente vai ver isso é no centro, né? A pessoa chegando com uma mediunidade ostensiva, com uma mediunidade aflorada e não sabendo o que fazer. Não adianta você falar para ela, você tem que desenvolver a mediunidade. Ela não gosta, ela não quer, ela tem medo, aquilo não está fazendo bem para ela. O que é a necessidade, né? Então a gente fala assim, o que existe que o centro espírita oferece? Primeiro é a terapia dos passes, né? Você vai no centro espírita, começa a tomar os passes, que é um tratamento para restabelecer seu corpo físico, por quê? Porque a mediunidade do nosso corpo físico, sem o entendimento, ela desequilibra emocionalmente a todos nós. Nós, por natureza, somos desequilibrados emocionalmente, né? Por isso que o estudo que a gente faz na segunda-feira do Evangelho, a gente está sempre falando nisso, né? O que Jesus ensina para a gente é para a gente ter esse equilíbrio, de buscar esse equilíbrio, de tentar entender por que as coisas acontecem, para que você não venha se desgastar, né? Então, o dia da gente, de uma forma, ele desgasta o nosso corpo físico e a gente se desgasta emocionalmente, vamos dizer assim, espiritualmente e mentalmente. O que o espiritismo na mediunidade e o que o centro espírita faz? Você indo ao centro espírita, muitas pessoas vão e tomam um passe. Ela não sabe o que acontece num passe, né? O médium, junto com a equipe espiritual, acerta, equilibra o corpo físico, né? Tira as energias ruins, troca por energias boas. Quando você está assim, a vida é maravilhosa, tudo dá certo. Só que no outro dia a gente levanta e já sai chutando, xingando, não se prepara o dia, não faz uma boa oração. Então, qualquer coisa que venha a acontecer, que seja fora do nosso dia a dia, ele acaba atrapalhando, né? A gente não está preparado, às vezes, para viver uma emoção forte. A gente não está preparado para passar por uma situação difícil. Quando acontece isso, a gente se desequilibra, né? E a gente fala assim, eu também não gosto do cemitério, mas eu não vou passar no cemitério e ficar olhando e me sentindo mal por causa disso. Quando eu for, eu me preparo. Eu faço uma oração, eu peço auxílio e vou, como diz, munido de informações e de auxílio para que ao local onde eu esteja eu não seja prejudicado.
Então eu fecho a minha mente, né? As pessoas, vou usar um termo aqui que as pessoas falam assim, existe corpo fechado? Eu falo assim, existe. Como que eu fecho o meu corpo? É não deixando as emoções ou as coisas que acontecem no meu dia a dia influenciar, né? Me atrapalhar. Então, quando eu estou com um objetivo, com um foco, com a mente serena, buscando fazer tudo certo, nada me abala, né? É, Então, é uma forma. Então, a gente fala assim, o que o Espiritismo oferece para a gente? O Espiritismo fornece esse passe espiritual, esse equilíbrio do corpo. E depois, o estudo, eu não preciso desenvolver mediunidade, não, mas senta lá, ouve, procure saber o que é. Estuda o livro dos espíritos para saber quem são os espíritos, né? Para não ter medo. Por que eu tenho medo? Porque eu acredito que os espíritos, só existe espírito ruim. Eu falo, não, eu sou prova viva disso. Eu falo assim, eu sou afetado por espíritos inferiores, sim, mas eu entendo para mim que é pouquíssimas vezes. O que mais eu tenho é auxílio dos espíritos superiores ou dos amigos espirituais, de pessoas que estão me orientando, eu sinto, né? Então, assim, a vibração boa eu sinto. Sinto às vezes ruim, mas eu não deixo me levar. Peço ajuda a esses espíritos, faço oração por eles e que eles sejam socorridos. Eu não preciso tratar deles. Eles não precisam ficar na minha casa, eles não precisam ficar comigo, eles só ficarão, você falou, eles só ficarão comigo quando eu estou. Lógico que num bar onde está todo mundo bebendo, ali existem espíritos que precisam da bebida. Vai ter espírito que quer te ajudar, tá, mas é mais difícil ali num bar, é mais fácil ali no centro espírita. com certeza. É mais fácil quando você está orando, é mais fácil quando você está estudando o evangelho, é muito mais fácil dele se aproximar. Mas quando eu estou, como diz assim, vamos usar a palavra farreando, não fazendo nada, a chance, dependendo, e depende muito do meu pensamento. Então é meu pensamento que atrai espíritos inferiores e não o fato do lugar, às vezes, que eu estou, é a forma como eu encaro. Né? Então, né, quando a gente fala em desenvolver mediunidade, não é você aprender todas as técnicas para ser médium, não, é você entender o que está acontecendo com você, como que chega isso até mim, como que ele está chegando, por que está chegando dessa forma, né? Como que eu posso, eu vou sentir, talvez seja isso, então eu preciso mudar meu pensamento, eu preciso mudar meu foco de vida, eu sou muito irritado, eu xingo muito, eu falo mal das pessoas, o que eu atraio? Eu não consigo atrair coisas boas. Mas quando eu me acalmo, eu sereno a minha mente, eu entro em contato com Deus, o meu único pensamento é ajudar e não fazer o mal. Por que espírito ruim vai ficar do meu lado? Ele não tem o que fazer. Agora eu estou chutando, gritando, xingando, pensando em dar golpe em alguém, passar a perna em alguém, ou fazer uma coisa errada, ou não estou nem aí com Deus, eu só penso em Deus uma vez ou outra do dia, é mais difícil de eu ter o contato dos espíritos superiores. Não que eles não queiram, eu que, na verdade, não dou a chance deles se aproximarem. Então, mais ou menos, quando a gente fala em mediunidade, e quando a gente fala em evangelho, é a gente se melhorando. Quando a gente vai se melhorando, quando a gente vai entendendo a vida, quando a gente vai entendendo as emoções da gente, quando a gente vai entendendo o que fazer da vida, para que a vida serve, e eu foco nisso e mudo meu pensamento, eu começo a atrair para a minha vida isso, coisas boas, não tem como atrair coisa ruim. É, Né? Mais ou menos isso. é o que eu falo, né? Assim, a pessoa que tem medo de ver espírito, contato com espírito, o que que seria bom, né? É frequentar um centro espírita, por quê? Lá você, mesmo que você não esteja desenvolvendo a sua mediunidade, você vai estar vendo comunicação de espíritos, você vai vendo que todo mundo vai sair, vai entrar bem, vai sair melhor ainda. Tem um intercâmbio espiritual e você, com o tempo, vai perdendo esse medo, né? Porque é da mesma maneira o estudante de medicina que tem medo não gosta de ver sangue, ele vai ver, vai ver sangue, chega uma hora que ele já não vai ter mais medo, né? Vai ficando em contato com isso. E o espiritismo, dentro de um centro espírita, é isso. Você vai ter contato com a espiritualidade e com o tempo você consegue não mais ter esse medo, né? Por isso que é importante você ir numa casa espírita. Tem duas coisas. A Ivete falou, na verdade, não é que ela não gosta, ela tem medo. Ela acabou de afirmar aí. E aí o Jorge, ele está falando aqui, né? Ele aprendeu que em um cemitério nós podemos tapar o umbigo.
é um dos pontos de energia com o qual temos um canal de comunicação, né? E eu já, na verdade, entendo, né, um pouco diferente, que eu não preciso tapar o umbigo, eu preciso, na verdade, como diz, me proteger espiritualmente, mentalmente, para que aquilo não me afete, né? A gente tem os pontos de energia, sim, mas quem controla, na verdade, esses pontos de energia, na verdade, é a nossa mente, a nossa forma de pensar, né? E eu falo assim, porque o cemitério parece algo ruim, eu não vou nunca mais no cemitério? Não, eu preciso ir, né? Na morte de um familiar ou de uma pessoa amiga, você vai lá. Você não vai lá porque você quer ver morto, você não vai lá porque você quer ver espírito, você não vai lá porque você gosta de cemitério, você vai lá por uma boa causa. Quando você vai por uma boa causa, que é auxiliar uma pessoa uma família, né, que está passando pelo luto, né, pela passagem de um ente querido, e você foca nisso e você faz oração, você nem percebe, né, o local onde você está. Mas se você vai achando que é lá que tem espírito, que lá tem coisa ruim, a gente fala assim, não, espíritos não estão no cemitério. Existem espíritos no cemitério, sim, mas eles estão em todos os lugares, né? Em É, qualquer lugar eles podem se aproximar, né? Por isso que, assim, eu ia falar, né, acaba não dando tempo depois, quando a gente vai estudar o espiritismo, uma das primeiras partes, né, as pessoas querem ir direto para o livro dos médiuns. Deixa eu só ver aqui. E a gente vai fazer oração. Tem uma pessoa aqui dizendo que está desesperado, vou tirar a minha vida, não aguento mais, estou aqui com vidro de veneno nas mãos, desesperado. Não sei o que fazer mesmo. Então, vou falar para você, André, acho que André Gustavo, não faça isso, né, se você puder ouvir, isso não é bom, isso não é legal. Se você até tiver pessoas para conversar, alguém conhecido seu que você possa ligar nesse momento e conversar, converse. Tire esse pensamento da cabeça. Eu vou estar pedindo aqui, né, para as correntes espirituais estarem te auxiliando, mas tire esse pensamento, esqueça, busque uma distração. Se você tiver alguém que você confia neste momento, ligue para ela, converse de assuntos interessantes, mas vou só dizer para você, não faça isso, né? Que é. não vai ser bom para você. Nesse momento é o que eu posso Procure te nesse falar. momento não ficar sozinho. Se não tiver ninguém para conversar, tem um Centro de Valorização da Vida, chama CVV. A Adriana, acho que lembra o telefone, a Adriana está aí, ela já usou o serviço do CVV. O telefone, eles são muito bons para nessa hora de conversar, sabem como fazer, acalmar o seu coração, né? Não tome nenhuma medida desesperada, porque toda vez que a gente está muito triste ou muito feliz, como eu disse na live de segunda, né? A gente faz besteira. Sim. Então, se atenha a Deus, faça a sua oração. Se não tiver ninguém para conversar, procure o telefone na internet aí do CVV, Centro de Valorização à Vida, que são profissionais bem treinados nessa área para pessoas que estão sofrendo assim em desespero como você. Não vale a pena isso não. 180, 180 colocou aí a Adriana. 180, né? É 180, Isso. isso. Ligue lá que eles são muito atenciosos e podem te ajudar. Isso aí, Oswaldo. É, Voltando ao deixa eu só assunto. falar então assim, para complementar, né, que a gente, pro André, não sei como ele achou a gente, né? A gente tem as lives feitas aí do Evangelho. A gente vai fazer uma oração agora. Peço que você fique com a gente aí, ouça a oração, participe da oração, eleve seu pensamento a Deus, leve seu pensamento em coisas boas. A gente acredita que você tenha vivido coisas boas na sua vida, que você possa lembrar. Você deve ter alguém da sua família que você gosta muito e que gosta muito de você. Nesse momento, pense neles, pense que qualquer coisa que você faça que venha, por exemplo, né, estragar sua vida, atrapalhar, você vai também estar atrapalhando a vida dessas pessoas que gostam de você. Então, qualquer motivo que você tenha para tirar a vida, eu tenho certeza que existem muitos outros motivos mais importantes do que esse para você viver. Busque, se apegue nesses momentos, pense nessas pessoas que gostam de você nesse momento, né? Se você estiver passando por alguma dificuldade que está levando você a ter esse pensamento, desfoque disso, esqueça, vá distrair, como a gente falou, ligue para alguém, se não for, ligue para
180, busque pessoas para você não ficar sozinho, se você estiver sozinho nesse momento, né? Se acerque de pessoas, procure, peça ajuda, peça auxílio, converse, mas não deixe esse pensamento permanecer. A Adriana está falando, liga lá, que ajuda também, eles vão ter palavras para te confortar. Aproveite a oração que a gente vai fazer agora, né? Que a gente vai encerrar. Isso. Ponha um copo de água, se você tiver um copo de água aí, coloque que a gente vai fazer uma fluidificação na água. Tome essa água como um remédio. Acredite que tudo isso vai passar, que vai melhorar. Peça auxílio para que seus pensamentos sejam bons, que cheguem coisas boas para você. E é isso que a gente pode fazer. É isso aí. A espiritualidade vai ajudar, sempre ajuda. Deus nunca falha. É, Oswaldo? Com certeza. Vamos fazer um Sim. encerramento, então? E Sim, depois as pessoas... vibrar por ele, pelo André e pelo irmão do Luciano que está. Irmão do Luciano, sim, com certeza. E as perguntas, questões, se alguém ficou com alguma pergunta depois, passe para a gente, né? Que a gente, em outro momento, a gente acaba respondendo. Isso. Ok? Vamos lá. Então, nós vamos levando o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos agradecer por esse momento, né? Por esse estudo da noite. Por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, nós possamos usar isso, colocar isso em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Vamos pedir auxílio nessas correntes espirituais que estão aqui nos auxiliando, participando, vibrando com a gente neste momento. Então, pedindo a essas correntes espirituais, as correntes médicas, para que possam visitar esse nosso irmãozinho, André Gustavo, aí, para que ele possa receber um passe espiritual, ele possa receber energias boas, que ele possa receber fluidos bons, que ele possa ter uma intuição de receber pensamentos bons dessa equipe espiritual, né, auxiliando ele em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Visitando também o hospital onde se encontra o nosso irmãozinho Luciano com seu irmão, que se encontra internado. A gente sabe que nesses hospitais já existem as correntes espirituais trabalhando, né? A gente vai pedir também essas correntes espirituais que nos auxiliam, que possam também visitar esse recinto, o recinto do nosso irmãozinho André, o recinto do hospital onde se encontra o irmãozinho internado, e de todos lá, né? A gente vai fazer a oração para todos ainda, mas que mais especificamente agora para o André Gustavo e lá para o nosso irmão Luciano com o seu irmão, que as correntes possam estar auxiliando a eles e as correntes médicas do espaço possam trazer também do laboratório espiritual o remédio, colocando sobre essas águas o remédio para a necessidade de cada um, o nosso irmãozinho André, o remédio necessário para ele neste momento, naquilo que for permitido por Deus e Jesus. E assim seja. E assim nós vamos aproveitar esse momento de paz, de harmonia, de boas vibrações. Vamos juntar as nossas boas vibrações a essas correntes espirituais que nos auxiliam. E todos nós, num pensamento só, vamos agora auxiliar aqueles irmãozinhos mais necessitados da face da terra, onde quer que se encontre irmãozinho necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações. Sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer, os doentes de Covid ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflige o espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra um irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra um irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles estas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente
Jesus se faz presente neste momento, nesta live. Eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a Ele, principalmente você, André. Então vamos aproveitar esse momento de concentração para que cada um de nós possa fazer esse pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando esse nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo desta noite. Graças a E Deus. assim seja, graças a Deus e a Jesus. Obrigado. Que assim seja. Assim seja. E pro André aí, força, André. Força. Pensa bastante em Deus, na sua família. E ligue pro CVV, tá? Lá são profissionais que vão te ajudar, com certeza. Muito mais do que a gente, né? Eles têm todo o know-how e toda a capacidade de conversar com você e fazer você se sentir melhor, tá bom? Fica com Com Deus e certeza. espero você, André, segunda-feira aqui, 7h30, tá bom? Fica na paz. Que assim Amém. seja. Deus abençoe todos nós. Que assim seja.